Espírito em verdade em mornos. Isso não vai acontecer. Mas quando entramos na estrutura de mornos, nós criamos atividades para dar a ideia de que somos vivos. E a carta à igreja de Sardes é um confronto permanente para todos nós em todo o tempo, individualmente como congregações. Porque ele diz que a fama e o que eles diziam de si mesmos, e a fama na comunidade, é que os de Sardes tinham nome de que viviam, estavam vivos, mas de fato estavam mortos. A fama que eles tinham decorria da dinâmica funcional que era a expressão deles. O conceito, a impressão externa era esta. E quando nos tornamos mornos, nós temos que criar atividades, muitas atividades, para que dê a impressão de que nós somos vivos, somos a igreja do Senhor de fato, os filhos legítimos, não bastardos, do Deus vivo, e do espírito da fortaleza de Laodiceia, que nos tornamos estruturas religiosas, em vez de sermos manifestadores de Jesus, da identidade dele, em todos os sentidos. Claro, esta expressão em todos os sentidos nos isenta de identificar quais sentidos, quais. Então é importante que nós tenhamos diante dos nossos olhos, de maneira didática e clara, em que isto implica a mente de Cristo em nós em todos os sentidos. Romanos capítulo 8, do verso 28 ao 30, apenas, para esta hora, nos diz que sabemos que todas as coisas concorrem ou contribuem para o bem dos que amam a Deus. E aí nós esbarramos numa situação complicada em nós mesmos. O que é amar a Deus? Qual é a realidade de amar a Deus? Porque esta questão de amar a Deus não tem nada a ver com atividades que nós façamos. Não importa. Atividades sociais elevadas. Por exemplo, aquela freira católica. Não, essa do Brasil. Irmã Dulce. Que obra incrível, não? Social. E a Teresa lá de Calcutá. E que coisa incrível que aquela mulher fazia. Pregava pessoas nas ruas, com rancenia e obras sociais, ou para minimizar aflições de pessoas em necessidades. Que isto é em si mesmo resultado de amar a Deus. Isto é algo que a natureza humana pode fazer e muitíssimo bem. Há um sentido humanitário em seres humanos. Ele fazia coisas assim de abraçar, beijar aquelas feridas. E se diz, isto era amor a Deus. Necessariamente nada de amor a Deus. Imaginarmos que envolvimentos mais elevados do que outros e sensibilidade para com situações de sofrimento. E isto em si mesmo não significa amar ao Senhor. E quando tomamos o texto de Mateus capítulo 21, em conversões ou conferências, que esses meus pequeninos se refere às necessidades dos seres humanos vivendo situações de abandono, de miséria, isto. Essa não é uma interpretação que possa ser de fato sustentada nas Escrituras e com a relação de Jesus, especialmente com seu ministério na terra.
Ele disse quando aquela mulher quebrou aquele vaso, aquele jarro de perfume caríssimo. O problema de pessoas que vivem em miséria, geralmente, isso decorre de consequências de governos e de estrutura psíquica da própria pessoa. Ou seja, efeito do pecado. E quando ocorrem catástrofes, aí é uma outra história. E, de fato, quando encontramos pessoas sensíveis para com as necessidades e aflições de outrem, elas são sensíveis desde que isso não custe muito. Cada um de nós, que temos muito mais do que de fato necessitamos, em nosso contexto, ainda que a média salarial no Brasil tenha melhorado, o poder aquisitivo ainda é muito significante. Mas pessoas que vivem em condições consideradas com bastante privação, e ungiu seus pés como ato profético que ela não sabia, possivelmente o que estava fazendo, e o Judas reclamou que deveriam vender aquele produto e repartir com os pobres. Judas era um homem que tinha uma sensibilidade extraordinária para com os pobres, não tinha? E Jesus disse: os pobres vocês sempre vão tê-los com vocês. E o problema, a gente vai descobrir que tem mais do que de fato necessitam. É muito bom o Brasil. Não é? Mas quando surge o 4:25, onde Jesus diz que no último dia ele irá dizer ao que os que estarão à sua esquerda estarão à direita, na definição da sentença final que todos irão receber. Ele diz que os que estiverem à direita ouvirão dele, que eles estarão à direita, aparentemente em função de sensibilidade para com o próximo. Fizeram o que para com o próximo? Deram vocês bendizem meu Pai, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu e me vestistes. Eles vão perguntar: Senhor, quando foi que te vimos assim? Ele então diz: quando fizeste a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. A um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. Eu já ouvi ao longo desses pouquinhos anos de vida, em inúmeros lugares, em literatura e em discursos, uma situação de aflição qualquer, a gente está pronto a socorrer. Se a gente tem algum dinheiro, você vai lá, compra e manda e não se envolve. E se isso requerer investimentos de sacrifício de uma semana, 2, 3, em que vai dar? Os próprios familiares são abandonados. Pais que se tornam idosos e têm um montão de filhos, netos, e quando chega a limitação, a disputa, a briga para saber quem não vai, porque ninguém quer ir. Se for para passar umas horas, e se puder resolver em um dia, tudo bem. Mas quando alguém necessita ficar em hospitais dias e com acompanhantes,